Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. É uma grande satisfação poder adorar a Deus junto convosco nesse momento tão singular e tão atípico que vivemos na nação brasileira e no mundo. Quero começar a minha fala partilhando das minhas condolências com aqueles que estão enlutados, vivendo a dor da perda, ou estão preocupados com familiares em leitos de hospitais, sendo tratados de Covid ou de alguma comorbidade que se agravou em virtude da Covid-19. O nosso Deus pode, e o nosso Deus com certeza vai lhe socorrer em resposta às suas orações. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto você procura, faço também menção da pastora Ana Nery e pastor Carlos, que são como uma família que Deus nos deu aqui no Distrito Federal. A gente tem um carinho e zelo enorme. Não puderam estar conosco em virtude de algumas situações que é conhecida já de muitos que nos acompanham online e da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai continuar guardando essa família para a glória do nome dele. Gênesis capítulo 22, quem achou, diga amém. Vamos ler o texto sagrado, nos diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Queridos, Abraão, o maior patriarca da nação de Israel. É por causa de Abraão que estamos aqui. Se não for Abraão, não haveria Israel. Sem Israel, Cristo não seria enviado. E nós ainda estaríamos condenados. A história de Abraão é composta de 13 capítulos bíblicos que narram a trajetória desse grande patriarca e o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Ao longo de sua trajetória, Abraão vai adquirir para si 3 títulos que revelam muito de quem ele era e o tipo de caráter que ele possuía. Você começa a caminhar na trajetória de Abraão, e agora Deus está decidido a destruir Sodoma e Gomorra, e decide caminhar com Abraão enquanto se dirige à cidade pagã. No meio do caminho, Deus tem um diálogo entre si através dos seus emissários e diz: Ocultarei eu aquilo que vou fazer de Abraão, meu amigo? Nós temos aqui o testemunho divino do patriarca Abraão. Título esse que é referendado, confirmado pelo profeta Isaías, no capítulo 41, verso 8. Isaías, movido pelo Espírito Santo, profetiza dizendo: Não era Abraão meu amigo. E ser amigo de Deus nos traz algumas particularidades. E eu entendo isso quando eu observo Jesus com os discípulos, e João faz questão de registrar no capítulo de número 15. Jesus diz a eles: Vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. O servo não sabe o que faz o Senhor da casa, mas tudo que o Pai me tem revelado eu tenho feito conhecer a vós. Por isso,
Não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque para amigos, Deus está disposto a revelar segredos do reino dos céus. Você continua caminhando na trajetória de Abraão, e uma grande sequidão se abate sobre a terra de Canaã. E Abraão decide peregrinar nas terras dos filisteus e se dirige à aldeia de Gerar, governada por Abimeleque. Ao chegar na aldeia, observando as fortificações militares daquele povo, Abraão teme pela sua vida e vai contar ali uma meia-verdade. Eu sempre digo que meias-verdades são piores do que mentiras inteiras, porque meias-verdades induzem pessoas a tomarem decisões precipitadas, que podem levá-las à destruição, baseadas em informações que não correspondem à totalidade dos fatos. Abraão vai dizer ali que Sara, sua esposa, é sua irmã. Ele conta ali uma meia-verdade, que vai colocar em risco uma nação inteira. Porque ao ver os seus soldados gabarem a beleza de Sara, ele a toma como uma de suas concubinas. Mas antes de ele consumar o adultério, Deus desce a Abimeleque em sonho de madrugada e diz a ele: devolve a mulher ao seu marido, porque senão eu vou matar você, eu vou matar a sua família, e eu vou destruir a sua nação em um único dia. E eu aprendo aqui duas grandes verdades. Primeiro, não existe nada oculto que não seja revelado. Jesus disse que aquilo que é dito às escondidas será anunciado dos telhados. Existe um ditado popular brasileiro muito verdadeiro: mentira tem perna curta. Uma hora a máscara cai, uma hora a verdade vem à tona. Ninguém esconde a verdade por muito tempo. Deus jamais permitirá que os seus servos sejam enganados. O segundo princípio que eu aprendo é que aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, ninguém toma. Podem arquitetar, podem planejar, podem tramar as escondidas, mas o que é seu é guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Basta ser fiel, e o que Deus tem para a sua vida vai chegar na hora certa. Você continua caminhando, e a Bíblia diz: devolve a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, ele vai interceder por você. Nós temos aqui o segundo testemunho divino do caráter de Abraão, testificando o ofício, o serviço que ele exercia diante de Deus. Ele era profeta, mas para ser profeta ele tem que ver o que ninguém vê, ele tem que ouvir o que ninguém ouve, ele tem que sentir o que ninguém sente. E um belo dia ele está sentado à porta de sua tenda no maior calor do dia, e ele vai ver, discernir e perceber o que 70 homens a seu serviço não perceberam, não viram e não discerniram. Porque quando Abraão vê 3 viajantes no deserto, a Bíblia diz que ele se levanta, corre ao encontro, dobra o joelho, coloca a boca no pó e diz: meu Senhor. A palavra no hebraico Senhor aqui é Adonai, um título atribuído à divindade dos hebreus. Abraão estava reconhecendo a manifestação da figura divina a ele. Ele estava vendo o que ninguém via, ele estava ouvindo o que ninguém ouvia, e ele estava sentindo o que ninguém sentia. Você continua caminhando na trajetória de Abraão, e agora Abraão está vivendo a dor do luto. Ele tem que enterrar a sua morta, a mulher de sua vida. Então ele envia emissários aos filhos de Et para comprar uma propriedade em seu território, para enterrar a sua morta. E os filhos de Et mandam o emissário de volta a Abraão com a seguinte resposta: de maneira alguma pagarás por alguma coisa em nosso meio. Abraão, curioso, porque ninguém faz nada de graça para ninguém, se levanta e vai ao encontro dos filhos de Et pessoalmente e questiona eles: por que vocês não querem me vender o campo? E eles respondem: porque tu és como príncipe do Deus Todo-Poderoso no nosso meio.
Como príncipe, Abraão era detentor de direitos e deveres. E dentre os muitos direitos que Abraão carregava em si, eu separei um para você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, do versículo 7 em diante: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Jesus continua dizendo: ora, se vós que sois maus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Natureza adâmica, caída da graça, destituída da glória de Deus, corrompida pelo pecado, perversa, maligna, pecaminosa. Se vós que sois maus, Jesus está abrindo um precedente. Ele está afirmando que mesmo na condição caída da graça em que o homem se encontra, ele é capaz de discernir o que é bom e oferecer o que é bom. Porque Jesus continua dizendo: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará tudo aquilo que lhe pedirem. Como príncipe, Abraão carregava um privilégio. Qual, pastor? Dobrar o joelho no chão e ver Deus ficar de pé no trono para responder a sua oração. Mas eu acho interessante a Bíblia, porque mesmo Abraão sendo amigo de Deus, conhecendo os seus segredos, mesmo Abraão sendo profeta, sendo experimentado em coisas sobrenaturais, mesmo Abraão sendo príncipe, cercado de privilégios, a Bíblia diz que Deus provou Abraão. Queridos, provação não escolhe ninguém com estrela na testa. Provação vem para todo mundo. E aqui ficam 3 conselhos. Primeiro, se você já passou pela prova e venceu, dê graças a Deus, porque você conseguiu chegar do outro lado. Aprenda a desenvolver uma vida de gratidão a Ele. Se você está passando pela prova, aguenta firme, porque prova tem data marcada para acabar. Prova não acaba quando você muda de cidade. Prova não acaba quando você muda de estado. Prova não acaba quando você muda de país. Prova não acaba quando você muda de denominação. Prova não acaba quando você abandona e chuta o pau da barraca, como diz o brasileiro. Não. Prova só acaba quando Deus decreta a sua vitória. Prova tem data marcada para acabar. Terceiro conselho: se você não venceu, se você não está passando, então se prepare, porque uma hora a prova vai bater na sua porta, e quando ela chegar, você precisa estar preparado. Mas eu gosto muito do verbo hebraico que Deus usa para pôr Abraão à prova: nissá. E nissá tem um significado muito peculiar: colocar alguém em prova enquanto se observa. De longe? Não, de perto. É por isso que eu gosto da afirmação do salmista: Ele é a tua sombra à tua direita. Mas por que é que Deus não faz nada, pastor? Por 3 motivos. Primeiro, porque Deus quer saber o que você vai fazer com todos os segredos que Ele ensinou para você. Segundo, Deus quer saber o que você vai fazer com todas as experiências que Ele te concedeu. Terceiro, Deus quer saber o que você vai fazer com todos os privilégios que Ele tem cercado a sua vida. Se você vai murmurar, lamuriar, reclamar da vida, se vitimizar: tadinho de mim, nasci para sofrer, nada dá certo na minha vida, tadinho de mim, ninguém me ajuda, Deus não ouve a minha oração, tadinho de mim, ninguém me dá oportunidade. Você vai se vitimizar, se entregar ao espírito de inferioridade, se entregar à autocomiseração, ou vai se posicionar, tomar uma atitude? Sabe o que mais me impressiona em Deus, queridos? É que todas as vezes que Deus vai fazer algo grande,
ou revelar algo novo, Ele sempre diz para os seus servos, seus profetas e seu povo: te levantar. Para Jeremias, sacerdote e profeta, que não quer mais exercer seu ministério, Ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Para Ezequiel, sacerdote que está amargurado porque perdeu a sua esposa na guerra, está trabalhando como escravo, produzindo tijolos para a muralha da fortaleza de Suzã na Babilônia, Ele diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo. No livro de Juízes, todas as vezes que Deus ia fazer algo grande, Ele dizia: e Deus levantou juízes, e Deus levantou profetas. No tanque de Betesda, para o paralítico há 38 anos moribundo, sofrendo em um ambiente místico, que nada podia mudar a sua vida, Ele disse: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia vai dizer que de madrugada Abraão se levantou e foi ao lugar do encontro que Deus havia determinado para a vida dele. Eu vim aqui ser boca de Deus para você, queridos. É tempo de se levantar diante de Deus, é tempo de erguer a voz em oração, é tempo de clamar diante da sua face. Te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. Abraão se levantou. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha prova. Vamos dimensionar a de Abraão. Toma agora teu filho. E Deus é específico no que está pedindo. Ele abre uma aposta, ele faz um destaque no texto. Ele usa aqui um princípio gramatical: o teu único filho. Porque filho de escrava não era filho, era escravo. Filho só era filho quando era nascido de esposa legítima. E faz questão de nominar o que ele quer: Isaac. E dimensiona o grau de apego sentimental: aquele a quem tu amas. Considere, queridos, Abraão esperou 25 anos para pegar o seu filho nos braços, depois de ter lamuriado diante de Deus, porque o Damasceno ia herdar a sua propriedade. 25 anos para pegar o menino. E a julgar pela palavra filho no hebraico se refere a um rapaz de 21 anos de idade. Ele já tem 21 anos de relacionamento. Ele esteve presente nos momentos mais importantes da criança. 3 anos antes do rapaz nascer, Deus chama Abraão para o deserto e reafirma a promessa: tu terás um filho, o nome dele será Isaac, e ele terá descendência. O problema é que o moço agora tem 21 anos, não casou, não teve filho, não teve descendência, e Deus agora está mandando matar. Como se não bastasse a pressão psicológica, o texto diz que Abraão era velho. E a palavra velho significa amortecido pelo tempo. Abraão estava sujeito às doenças da velhice: artrite, artrose, osteoporose, diabetes e todas as etes da vida. Abraão estava sujeito a tudo isso. E Deus parece que quer levar Abraão ao limite, porque ele pede um holocausto. E o que era um holocausto? Você tinha que montar um altar de pedras lavradas, sem pontas, sem fissuras, pedras grandes arredondadas. Depois pegar um animal, amarrar as patas dianteira e traseira e deitá-lo de bruço, de maneira que a coluna ficasse exposta. E tinha que matar um animal num único golpe, porque Deus não aceitava carne sufocada. E depois de matar um animal, tinha que esquartejar o animal e colocar pedaços por pedaços em cima do altar.
Depois pegar o fogo, que era brasas incandescentes em vaso de barro, e jogar em cima e soprar para incendiar e queimar tudo e ficar só a cinza. E Deus dá uma jornada de 3 dias. Imagina Abraão olhando para o filho e desenhando a cena. Como é que ele suporta? Como é que ele aguenta? Quem começa a revelar para a gente é Paulo em Romanos, no capítulo 4. Porque Abraão creu contra a esperança e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Se tem uma grande lição que Abraão me ensina, é que em tempos de provação eu preciso me agarrar com a promessa que Deus me fez. Se tenho alguma coisa que é poderosa e tem grande validação diante de Deus, são as promessas individuais que Ele lança sobre a nossa vida. É como disse o próprio Moisés em Números: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a Deus e não faria, falaria e não confirmaria. Não existe nada mais poderoso para a vida de um cristão do que se agarrar com a promessa que Deus fez a ele. Ah, queridos, quem é que tem promessa? Quem é que tem promessa? Deixa eu ver aqui, queridos. Ele se agarra com a promessa, porque Deus disse que ele teria descendência. Só que Abraão é homem, e como homem ele é sujeito às oscilações emocionais, porque a gente é assim. Tem hora que a gente está pronto para encarar qualquer gigante, mas tem hora que se o gato miar a gente corre. Tem hora que a gente está lá em cima voando com as águias, mas tem hora que a gente está escondido no cume da penha com medo das chuvas. A gente é assim. Abraão é homem, é sujeito às limitações humanas. Ele está olhando para o filho e como homem ele sucumbe diante da circunstância. Eu acho que o diabo sentava do lado nessa hora. Que Deus é esse? Deus arbitrário, Deus perverso, Deus mau, Deus sanguinário, está pedindo o teu filho, o teu único filho. Que Deus é esse? Só que Abraão olhava para o céu e lembrava aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A maior garantia da promessa de Deus não está fundamentada no poder de Deus, mas está fundamentada no caráter amoroso de Deus. Ele é fiel, e nem que Ele tenha que inverter a lógica da criação, as leis da natureza, para cumprir o que Ele prometeu para você, Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Quem é que está entendendo essa palavra? Levante a mão para adorar a Deus. Ah, queridos, eu quero dizer para você que nos acompanha: se agarre com a promessa, se apegue com a promessa, se lance na promessa de Deus. Abraão é impressionante, ele tinha tudo para parar. Afinal, ele não teve nenhuma visão. Ninguém apareceu para ele, foi só uma voz na cabeça. Ele está tendo um conflito emocional entre a fé e a razão. A fé está dizendo: isso é loucura. Deus jamais te pediria algo assim. Deus jamais pediria algo que custe uma vida. Só que a fé dizia:
Confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele vê o cenário melhor do que a gente. A gente só vê o agora. Deus vê a totalidade dos fatos. A gente só vê um momento. Deus vê toda a história. A gente só vê um ambiente temporal, circunstancial, territorial. Deus vê todo o pano de fundo. Deus sabe de tudo. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Confie em Deus. Descanse em Deus. Acredite em Deus. Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando na sua casa. Ele está trabalhando na sua família. Confie em Deus, queridos. Confie, queridos. Abraão não para, queridos. Abraão não para. Ele está caminhando em direção a Moriá e a pergunta é: qual das montanhas? Porque o Moriá é uma cordilheira de montanha, qual delas? Só que quem obedece a Deus sem ver, será conduzido pelo Espírito Santo ao lugar da vontade de Deus para a sua vida. Quando Abraão se percebe, ele já está no lugar determinado. Só que a provação tem uma peculiaridade. Ela turva a nossa visão. Ela sufoca as nossas capacidades cognitivas. Ela distorce o nosso discernimento. Ou você nunca percebeu que você tem resposta para todo mundo até que você entra na prova? Os seus conselhos servem para todo mundo até que a prova bate na sua porta. E quem está passando por momentos de provação, a única coisa que sabe comunicar é da sua dor. Para onde vai? O diálogo que inicia é da dor que está vivendo. A pessoa não consegue ver mais nada, ela só vê a dor diante dos olhos dela. A Bíblia diz que tem um carneiro preso pelo chifre nos galhos. Você sabe o que é um carneiro preso pelo chifre nos galhos? Eles ficam tão agitados que eles fazem um barulho que dá para ouvir a 1 quilômetro de distância. Ele está tão angustiado com a prova que ele está passando, com aquilo que ele tem que fazer, que ele não percebe, ele não ouve o balido das ovelhas. Ele amarra o filho, debruça o filho na hora que ele vai dar o golpe final. A Bíblia diz que Deus chega. E Deus sempre chega no final. Deus sempre está preparado para nos socorrer no final da linha. Porque não é Deus que espera por nós, não é a gente que espera por Deus, somos nós. É Deus que espera pela nossa chegada. Não é Deus que chega no último minuto, somos nós que estamos atrasados no propósito divino. Enquanto a gente está indo, Deus já está no lugar, nos esperando com um banquete preparado para nos abençoar. Deus chega e o mistério acontece. A Bíblia diz que a visão de Abraão se abre. Porque às vezes a resposta está do nosso lado, mas a luta não deixa a gente ver. Às vezes a providência divina está à nossa volta, mas a angústia é tão grande que não deixa a gente enxergar. Só que quando Deus chega, a visão abre. As faculdades cognitivas são ampliadas. O discernimento é aguçado. E nós temos aqui o princípio da substituição. Um cordeiro por um homem. Só que quando Deus olha para mim e para você, Ele nunca vê apenas um indivíduo comum. Ele sempre vê os filhos desse homem, os netos desse homem, os bisnetos desse homem, os
tataranetos. É por isso que a Bíblia diz que Deus faz beneficência de milhares daqueles que o amam. Porque o projeto de Deus não morre com você, o projeto de Deus se estende para a sua família. É por isso que Paulo afirma com tanta propriedade para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua família. Porque o projeto de Deus não é só para mim, o projeto de Deus é para minha casa. O projeto de Deus não é só para mim, o projeto de Deus é para minha geração. O projeto de Deus não é só para minha história, o projeto de Deus é para minha família. Então nós temos aqui um princípio: um cordeiro por um homem, um cordeiro por uma família, porque ele a constituiria, um cordeiro por uma geração, porque ele teria filhos e filhas, um cordeiro por tribos, povos, línguas e nações, porque aquela família se tornaria uma nação diante de Deus. Eu vim aqui ser boca profética dizer que o projeto de Deus não vai morrer com você. O projeto de Deus vai alcançar a tua casa. O projeto de Deus vai alcançar os teus filhos. O projeto de Deus vai alcançar os teus netos. A graça de Deus vai garantir a salvação da tua família. Você vai entrar pelos portões celestiais e a sua família vai com você. Quem é que acredita nisso aqui? Deixa eu ir. Oh, queridos, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você que nos acompanha do seu lar dobrasse os seus joelhos. Porque talvez você venha sendo bombardeado nesses dias. Na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Talvez você está sendo bombardeado. Porque quando uma área é atingida na nossa vida, parece que inicia um efeito dominó, vai agindo nas outras áreas. Eu quero convidar você a levantar um clamor, que o pastor Renê vai dirigir sobre as nossas vidas. Porque não existe nada mais poderoso na vida de um cristão do que dobrar os joelhos na presença de Deus. A oração pode, porque a oração move a mão daquele que pode todas as coisas. Mas talvez você está tão angustiado que você não consegue ver um palmo diante do nariz. A angústia é tão intensa e tão profunda que tem sufocado a sua fé. Eu não quero ser leviano, mas eu quero afirmar profeticamente para alguém que está aqui nesse templo hoje, para alguém que está nos acompanhando nessa transmissão: Deus está virando o cativeiro agora. Para alguém que nos acompanha, Deus está virando a página dessa situação. Você vai chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, porque vale a pena depositar a nossa confiança em Deus.